Legal, muito bom ter a presença de vocês aqui. Isso vai ser legal para a gente poder interagir também melhor, né? Daí dá para fazer com que o conteúdo seja adequado para você, porque você vai poder compartilhar suas dúvidas, fazer suas perguntas aqui diretamente. O tema hoje vai ser relacionado a aquela sensação que é muito comum, muitos deles, com relação à falta de experiência para poder empreender. É muito comum, eu senti isso por muitos e muitos anos, eu me senti, por muitos anos eu queria empreender, mas ao mesmo tempo eu me dedicava mais para o emprego, né, no qual eu estava. Eu sentia mais segurança ali, mais confiança, eu tinha uma perspectiva de crescer na carreira como empregado, né? Cheguei a nível de gerência, mas eu tinha aquela perspectiva de virar diretor e até o CEO, de repente, de uma grande empresa. E eu tinha aquela vontade de empreender, mas sempre com os mais diversos receios disso. E aí, vendo alguns empreendedores, eu reconhecia que não fazia muito sentido, muitos dos empecilhos que eu tinha, né, dos receios, mas ainda assim faltava algo para poder empreender mesmo, de verdade. Eu lembro uma vez, eu já contei essa história num vídeo, né, que está lá no YouTube, que eu era gerente no nível alto, numa empresa multinacional, e aí eu estava discutindo o assunto técnico de um equipamento que o fornecedor estava entregando, aí eu estava discutindo com o dono da empresa, né, o fornecedor, e ele demonstrou não entender nem do que ele fornecia. E eu fiquei horrorizado com aquilo e pensando, né, pensei assim, pô, tem alguma coisa de errada, como é que pode? Eu sou tão qualificado, tenho tanta experiência, já proporcionei tantos resultados nas empresas que trabalhei, estou aqui de empregado, tendo um salário, tendo que, de certa forma, né, cumprir a carga horária, enquanto esse cara super chucro está aí, dono da empresa, só naquele serviço. Isso foi em 2004 que aconteceu esse diálogo. Só naquele serviço, naquela época, ele estava faturando, não era serviço, ele estava fornecendo equipamento, né? Mas era mais de 300 mil reais, isso em 2004. Eu falei assim, como é que pode, cara? Esse cara, nesse fornecimento dele aqui, ele deve estar lucrando mais do que eu recebo de salário em 2 anos, imaginei, né? Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei para mim mesmo, o que esse cara tem que eu não tenho? Para ele estar empreendendo com tanto sucesso e eu estou aqui empregado. E foi impressionante, que eu lembro até hoje, que a resposta veio na hora, na hora. A resposta foi, ele pôs a cara a tapa. Ele pôs a cara a tapa, ele se colocou no mercado, se atreveu a fazer e começou a fazer e foi fazendo. E aí chegou no ponto que está, né? E aquela mensagem ficou, essa resposta ficou gravada em mim por muito tempo. Mas mesmo assim, isso foi em 2004, né? E eu só fui empreender mesmo, começar a empreender com engenharia em 2013, 9 anos depois. Antes disso, eu passei por uns processos de traumas profissionais e acabei enveredando por áreas diversas, né? Mas aí, quando eu voltei para a engenharia, foi em 2013, no início de 2013, e aí eu voltei empregado e depois eu voltei concursado, né? E logo depois eu comecei a empreender com o serviço. E foi interessante porque o primeiro serviço, a primeira oportunidade que apareceu para mim foi para inspecionar, fazer a inspeção NR13 de autoclaves. E na época eu não sabia o que eram autoclaves e eu não sabia o que era o NR13. E eu lembro que eu era concursado e por algum motivo um documento que eu tinha assinado lá, um memorando que eu tinha assinado, coloquei lá engenheiro mecânico, foi parar nas mãos de uma gerente de uma empresa grande aqui de Palmas. E aí ela entrou em contato, que eles estavam precisando de engenheiro mecânico. Então ela entrou em contato e perguntou se eu era engenheiro mecânico, foi uma pergunta, ela falou, você é engenheiro mecânico mesmo, formado, com diploma? E eu respondi que sim, é verdade, né, eu sou. E ela perguntou, você faz inspeção NR13 de autoclaves? Porque nós estamos precisando aqui, e ela começou a contar a história já. Nós estamos precisando, porque nós temos muitas autoclaves e precisa ser feita a inspeção todo ano, e tem que ser engenheiro mecânico, e aqui a gente só tem um engenheiro mecânico presta serviço para a gente, e a gente queria ver outras alternativas, outras opções, a gente não conhece ninguém, a gente não estava encontrando nenhum outro engenheiro mecânico, e aí ela contou, né? Chegou um memorando aqui nas minhas mãos, eu vi que você assinou como engenheiro mecânico, entrei em contato para saber se você faz inspeção de NR13. E aí eu captei uma mensagem que ela falou, que precisa ser
feito por engenheiro mecânico. E eu falei, mas essa inspeção que você está necessitando, ela precisa ser feita por engenheiro mecânico mesmo? Ela tem que ser engenheiro mecânico. Aí eu pensei, né? Eu sou engenheiro mecânico, então, se é de serviço de engenheiro mecânico, eu sou engenheiro mecânico, então sim, eu faço. E eu disse para ela que fazia sim aquele serviço. Ela pediu um orçamento. Assim que terminou a ligação telefônica, eu corri para a internet e fui pesquisar o que era NR13, o que era autoclave, e aí comecei a pesquisar muita coisa. Foi interessante, eu estou começando a contar essa história para compartilhar um pouquinho isso, né? Meu primeiro serviço foi de uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado com autoclave, não sabia o que era autoclave. Mas é legal eu falar aqui um detalhe, que teve uma pessoa que já ouviu essa história lá num vídeo que eu gravei, e ela pegou uma parte da mensagem, um engenheiro, né? Pegou a parte da mensagem e foi aplicar. Mas esse fato eu conto depois. Mas aí, pela experiência que eu tive com esse engenheiro, eu acho importante esclarecer o seguinte, que eu falei que para a pessoa que me ligou, né, que eu sou engenheiro mecânico. Então, quando ela pediu o orçamento, eu comecei, daquele instante em diante, eu comecei a agir como um engenheiro mecânico mesmo. Então, era um tema que eu não conhecia, eu fui estudar, mas eu fui estudar, conhecer o máximo possível de informação, mas não fui assim, deixa eu pesquisar se tem um curso, se tem uma pós-graduação. Não, eu falei, deixa eu pegar as informações máximas que eu tenho aqui. Aí fui pesquisar, encontrei a NR13, tem disponível gratuita. Aí fui pesquisar NBRs aplicáveis, aí encontrei alguma, na época eu não tinha acesso, né, às NBRs, consegui uns PDF pirata, né, que o pessoal carrega na internet, pesquisei, estudei, depois eu comprei a NBR, quando o serviço foi aprovado. E fui pesquisar o que era autoclave. E eu fiz o seguinte, procurei depois empresas que prestavam serviços de inspeção NR13 de autoclaves. Aí, na época, na internet, eu consegui o telefone de uma lá em Porto Alegre. A maioria só deixava aquele link, né? Entre em contato. E aí, mas não deixava o telefone direto e pedia um cadastro para fazer o contato. Aí, com essa de Porto Alegre, eu liguei e perguntei, vocês fazem inspeção NR13 de autoclaves? Eles, sim, fazemos. Quais são as autoclaves? Porque eu falei que eu tinha uma empresa na qual haviam 6 autoclaves. Se não me engano, foi 6 que eu falei, alguma coisa assim. Eu chutei um número lá. E eu falei, e agora? Como assim? Eu não sei que autoclaves eu tenho, né? Daí eu olhei na tela do computador e a primeira que eu vi lá, eu bati o olho, vi lá o modelo, falei, não, o que eu tenho aqui são 6 modelos dessa daqui. Aí ele falou, passou um preço, eu peguei a referência. Depois a autoclave que eu fui inspecionar não tinha nada a ver com aquela que eu mencionei. Mas então, foi interessante essa experiência, porque em nenhum momento foi solicitado de mim comprovação de experiência para fazer o serviço. E aqui eu começo uma das coisas mais importantes, né, que eu vivencio desde 2013, fazendo serviços diversos de engenharia mecânica e já tendo uma clientela razoável, né? Até hoje, nenhum cliente me pediu currículo. Se eu for procurar, eu nem sei se eu tenho currículo salvo aqui, mas eu sei que está lá nos meus arquivos antigos. Não lembro quando foi a última atualização que eu fiz de currículo. Mas assim, até hoje nenhum cliente me pediu currículo, nenhum cliente me pediu comprovação de experiência. Depois de um certo tempo, eu já começo a conseguir clientes por indicações. Então, a pessoa que me indica já fala, ele já presta serviço para a gente, já essa pessoa que faz a indicação é já quem, vamos dizer assim, entre aspas, quem divulga o meu currículo, a minha experiência. Mas não tem isso. A pergunta geral que todos fazem é o seguinte, você faz tal tipo de serviço? Você você resolve tal problema? Você soluciona tal impasse? E essa é a principal questão que o mercado exige. Realmente. Não tem essa exigência tão grande de experiência propriamente dito, mas sim de você ser capaz de resolver um problema. Aí eu faço agora fazendo um parênteses aqui, né? Vou falar uma aula para tranquilizar a pessoa, dizer que não precisa de experiência, mas eu falo que tem que saber resolver o problema. Aí
só vai saber resolver o problema quem tem experiência, né? Pode acontecer esse tipo de pensamento, mas eu vou desenvolver melhor isso aqui. Lembrando que não. Eu comecei contando a minha história do meu primeiro serviço, porque no meu primeiro serviço eu não tinha experiência naquilo, eu não tinha conhecimento daquilo e eu nunca tinha trabalhado com autoclave. Então, quando eu digo que o mercado quer é que você solucione um problema, resolva o problema, não significa necessariamente que você já tem que saber de cor e salteado como resolver aquele problema, ou que você já tem que ter resolvido aquele tipo de problema anteriormente. Você sendo engenheiro mecânico, recordando pelo menos os conceitos das matérias, de algumas matérias, você pode rapidamente conseguir estudar, vamos dizer assim, e aprender o que for necessário para resolver muitos problemas específicos. Porque no fundo das questões, tudo é engenharia mecânica e tudo está relacionado com aquelas matérias que a gente viu na faculdade. E olha que faz tempo que eu saí da faculdade, tá? Eu saí da faculdade em dezembro de 1993. Nem fiz as contas, 33 anos mais ou menos. Vai completar 33 anos. Então, o que o mercado mais pede não é a experiência em si, mas se você é capaz ou não de resolver o problema que aquela pessoa em específico está tendo naquela empresa. E, nesse caso, assim como a história que eu contei, meu primeiro serviço, meu primeiro empreendimento com engenharia mecânica, é bem interessante porque todas as pessoas que hoje têm muita experiência em alguma coisa, elas começaram sem experiência. Um dia elas não tinham até um certo dia, elas não tinham experiência nenhuma naquilo que hoje elas são muito competentes, vamos dizer assim, né? Então esse é um pensamento muito legal de trazer à memória que todo profissional competente, todo profissional experiente começou sem competência comprovada e sem experiência. E isso acontece até hoje. Quantos e quantos profissionais se formam nos mais diversos cursos, nas mais diversas graduações, e conseguem entrar no mercado sem ter experiência e sem ter uma competência já formada para resolver alguns problemas. Tem só a capacidade de destrinchar algo e aí começar a resolver, né? Então, isso é uma coisa bem legal de você ter em mente, caso você se sinta inseguro por achar que não tem experiência ou competência suficiente ainda para começar a empreender com engenharia mecânica. Se você consegue pegar uma norma, estudar ela, entender ali o suficiente da norma e depois executar aquele serviço, você consegue resolver aquele problema. Importante lembrar o seguinte, que acontece comigo. Já chegou serviço para mim que eu falei, olha, eu até consigo fazer esse serviço. Porém, para fazer esse serviço, eu vou precisar recordar, dar uma estudada no assunto assim, assim, assado. Aí eu digo qual é o assunto para a pessoa saber que eu realmente sei do que se trata aquele serviço, qual é a necessidade que ela tem. Aí eu falo, mas nesse caso, não vale... está muito fora do que eu tenho feito de serviço, né? Então, eu falo para os clientes o seguinte, que quando vem trazer algum serviço de uma área que eu não estou muito, não lembro muito, vamos dizer assim, né, dos conceitos daquela área, eu falo assim, olha, eu consigo resolver, mas procure alguém que já esteja trabalhando com isso. Se você não encontrar, fale comigo. Se você não encontrar quem resolva esse problema quem já está trabalhando na solução desse tipo de problema, se você não encontrar, fale comigo que eu vou conseguir fazer. Contei esse fato para mostrar que o principal é a disposição e a capacidade de conseguir recordar alguns assuntos da graduação e conseguir, com isso, fazer alguns serviços. E muitos serviços de engenharia mecânica que são recorrentes, fique tranquilo, não necessitam daqueles cálculos complexos que a gente fazia lá na graduação. Não necessita de cálculos integrais, derivada, aquela álgebra linear, nada, é tudo comparado com a complexidade do que nós já vivenciamos na graduação. As demandas muitas demandas de mercado, elas são impressionantemente simples mesmo. E uma coisa curiosa de apresentar é que
Quando eu comecei a fazer os serviços de engenharia mecânica, eu comecei a me deparar com laudos de engenheiros que tinham feito aquele serviço anteriormente naqueles equipamentos. E alguns engenheiros são, vamos dizer assim, bem conceituados aqui no Tocantins, né? Já eram referências aqui no Tocantins. Quando se fala de engenharia mecânica, até hoje, né? Quando se fala de engenharia mecânica, o primeiro nome que vem na mente de muitos é o nome de alguns engenheiros que são da antiga aqui. E fica até estranho de falar assim, mas o laudo deles era muito simples, né? Muito simples. E eles nem faziam uma inspeção bem abrangente daquilo que o cliente, do que a norma exige. Porém, os próprios clientes não têm muito entendimento não têm entendimento da engenharia mecânica. O que eles precisam? Qual é a solução do problema deles? É que um engenheiro mecânico emita o laudo dizendo que o equipamento está seguro e que aquele laudo seja aprovado nas auditorias, seja a auditoria do Ministério do Trabalho, seja a auditoria interna, auditoria de ISO 9000, coisas do tipo, né? É interessante saber disso, para saber que você não precisa ser um engenheiro da Embraer, que projeta aviões complexos, para começar a atuar com serviços de engenharia mecânica. E mesmo que no início alguns serviços não tenham um nível muito elevado de qualidade, eles vão resolver problemas de muitos clientes, de muitas empresas. E com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, elevando o nível de qualidade do seu serviço. Isso é importante. É importante você não estagnar. Eu já vi alguns que parecem terem estagnado, né? Mas você vai evoluindo com o tempo. E aí você vai ganhando experiência. Mais importante que ganhar experiência, eu considero mais importante, você vai ganhando competência e vai ganhando com isso autoridade na região que você atua. E aí começa a ir se tornando uma referência. Mas isso é um processo, E é um processo que pode se iniciar, dependendo do tipo de serviço, com uma prestação de serviço simples. Não sei se vocês já tiveram a experiência de olhar algumas NRs, se alguém puder compartilhar, o áudio está liberado. Mas vocês já tiveram contato, já leram alguma NR 12, 11, 13, 35? Então você já teve uma noção de que as exigências das NRs, muitas das exigências são relativamente simples. Por exemplo, quando vai fazer um serviço de avaliação baseado na NR12, em equipamentos. Eu nunca precisei fazer que eu me lembro, eu nunca precisei fazer nenhum cálculo em inspeção de NR12, em avaliação NR12. Tem lá as exigências e tem até algumas ilustrações na própria norma. Se for um equipamento que tem lá peças rotativas que podem ferir algum membro, mão, então tem que ter uma grade de proteção que impeça que a pessoa alcance, por exemplo, na parte rotativa com as mãos. É isso. Você vai olhar no equipamento, faz um teste com o equipamento desligado, mas você só verifica. Assim, se eu colocar a mão por aqui, se o operador colocar a mão por aqui, ele vai alcançar lá, nesse moinho, por exemplo, e vai triturar a mão, ou um triturador, vai cortar as pontas do dedo, algo assim. Então aqui precisa colocar uma grade que impeça ele de alcançar lá. Não sei se eu consegui, com esse exemplo, demonstrar o quão é simples, quão são simples muitas das exigências das normas regulamentadoras. E isso é interessante porque permite que você, sem ter experiência, consiga entrar e fazer um bom trabalho e já consegue, de certa forma, se destacar no primeiro serviço. Eu vou colocar algumas características que fazem você se destacar no primeiro serviço, né? Mas antes dessas características, é legal você perceber isso, que muitos serviços que têm muitas demandas no mercado, o conhecimento de engenharia é muito básico. E a própria norma já diz para você o que deve ser feito, qual é a condição que deve estar ou não o equipamento. Quando eu fui fazer a inspeção da autoclave, quando eu peguei aí eu comprei a norma NBR de classificação de vasos de pressão, de autoclaves, qualificação de autoclaves. E a norma colocava tudo que precisava ser feito para qualificar, dizer que uma autoclave estava realmente em boas condições, né, de segurança e de qualidade. E em muitos casos era quase que didático ali. Na norma vem quase que didático, dizendo quase que o como fazer. Algumas normas dizem o como fazer.
A NBR 16325, de linhas de vida, ela diz como deve ser feito o teste de carga numa linha de vida. Ela coloca o desenho do peso, vamos dizer assim, da massa que vai ser utilizada para o teste de carga, coloca o desenho de como essa massa deve ser conectada na linha de vida. Então, é bem didática a norma. O que precisa fazer é só ter a capacidade de entender o que está escrito ali. Citei esse exemplo do teste de carga, mas as NR são muito mais simples que isso, né? Das complicações da NR que eu vi até hoje, acho que o que eu diria que seria o mais complexo é o teste da válvula de segurança nos vasos de pressão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algo assim, um teste ou uma válvula de segurança atuando. É o mais complexo que eu vejo, porque requer alguns cuidados, e antes de se testar a válvula, dependendo de como for testar ela, né, se for testar um próprio equipamento, precisa avaliar o equipamento anteriormente, né, para identificar que ele realmente está em condições seguras. Mas é muito simples, é você aumentar a pressão até a pressão que o manual do equipamento diz que é a máxima que ele trabalha. Chegou ali na máxima, a válvula não abriu, precisa mandar calibrar a válvula. E depois, com o tempo, a gente acaba aprendendo a calibrar a válvula. Ou seja, esse foi o item mais complexo que eu já vi de uma NR, e depois que a gente faz a primeira vez, com um equipamento pequeno, é muito simples, é muito simples. Então, a experiência é uma coisa que você vai conquistando prestando serviço. Os clientes, o que eles querem não é uma pessoa experiente, eles querem uma pessoa que resolva o problema deles. Do ponto de vista de muitos clientes, se a pessoa não for tão experiente, um destaque, já não for uma autoridade no mercado, para eles é até uma vantagem, porque eles não precisam do melhor engenheiro mecânico para fazer uma inspeção NR13. Se eles forem contratar o melhor engenheiro mecânico para fazer uma inspeção NR13, eles vão ter que pagar o preço do melhor engenheiro mecânico. Às vezes, um engenheiro mecânico que está iniciando no mercado consegue fazer a inspeção e vai ter um preço mais acessível ou mais barato mesmo, né? Que aí vai reduzir os custos da empresa. Então, em alguns casos, eles até preferem isso. Até preferem o engenheiro que tem menos experiência, né? Ou aquele que que não é um destaque no mercado, não é uma autoridade reconhecida. Porque atende a demanda, resolve o problema e, em muitos casos, vai ter um custo menor para o cliente. Ou seja, tem algumas situações em que a pouca experiência ela é até uma vantagem. Você consegue vencer a concorrência na hora de fazer orçamentos, né, com outro que tem experiência. Tem tudo na norma, tem na internet, mostra muitas coisas. É legal tomar um cuidado, até você descobrir fontes confiáveis na internet, porque tem alguns vídeos que ensinam umas coisas bem absurdas. É verdade. Mas encontra-se muita coisa. Tem algumas informações que são um pouco mais difíceis, porque eu percebo, assim, quando eu vou pesquisar, que as empresas ou os profissionais que fazem aquele tipo de serviço, eles escondem algumas informações, eles não revelam tudo. Isso é normal e é compreensível. Nós também faremos isso, você fará isso provavelmente em algum serviço, porque dependendo do que você revela, e não é só dependendo do que você revela, você vai ter uma grande dedicação para aprender algumas coisas, se esforçar para praticar, você vai dedicar recursos seus para conseguir aprender algo. Aí, de repente, você compartilha gratuitamente para outro que não vai dar o mesmo valor e, às vezes, como eu já vi acontecer muitas vezes, né, a pessoa pega um artigo, lê 2 parágrafos de um artigo, acha que entendeu tudo e vai pôr aquilo em prática e faz de forma inadequada. Como aconteceu eu comecei a falar no início, né, do engenheiro, que ele viu um trecho do vídeo, ele guardou uma parte da mensagem e não guardou o restante. Então é um vídeo que eu falo essa questão, conta a minha história, onde eu comecei a empreender, né, sem conhecer do assunto, e ele guardou só o que eu falei no vídeo, que a mulher perguntou se eu era engenheiro mecânico, e eu falei, sim, eu sou engenheiro mecânico. Aí ela falou que o serviço era de engenharia mecânica, e eu disse que, então, se é de engenharia mecânica, e eu sou engenheiro mecânico, então eu faço. Ele guardou essa mensagem do vídeo. E aí, com base nisso, ele pegou um serviço que ele nunca tinha feito antes. E não estou falando nomes, né? Não tem como ninguém reconhecer aqui quem é, né? E aí ele fez o serviço, que visualmente é muito simples, uma linha de vida. Ele contratou uma pessoa que não é engenheiro mecânico, que já tinha na região dele
alegava ter experiência em linha de vida, a pessoa foi lá, colocou a linha de vida do jeito dela, instalou, e aí depois o cliente, quando ele entregou a linha de vida pronta e o relatório, o cliente falou assim, não, mas eu quero o memorial de cálculo, eu quero que você comprove aqui, eu preciso ter o memorial de cálculo comprovando que essa linha de vida suporta a queda. Aí quando o cliente pediu, ele entrou em contato comigo. Aí falou que tinha assistido os vídeos e tal, e aí ele falou assim, agora eu estou precisando só que o senhor me oriente, ele me chamou de senhor, mas acho que ele é da minha idade, só que o senhor me oriente a fazer esses cálculos, só dá umas diretrizes aí, pode até me dizer quanto que vai cobrar para me ensinar a fazer os cálculos. Eu falei, mas calma aí, pô. Você primeiro fez a linha, e colocou a linha de vida, instalou para depois fazer os cálculos, é o contrário, pô. O engenheiro faz ao contrário, o engenheiro primeiro faz o cálculo para depois instalar, né? Então, assim, é só um cuidado que eu falei para... Às vezes a gente pega, na hora que vai pesquisar informações da internet, às vezes a gente não estuda aquela informação, né? Pega uma parte e vai aplicar. Foi o que aconteceu com ele. Ele pegou uma parte e aplicou. Ele não entendeu, só que ele confundiu, né? Porque uma coisa é você ser engenheiro mecânico. Você vai agir como engenheiro mecânico. Outra coisa é você ter o diploma de engenharia mecânica, mas não usar a engenharia mecânica, né? Que de certa forma foi o que ele fez, né? Ele instalou lá do jeito popular e depois queria fazer o cálculo. Aí quando mandou eu falei, manda as fotos. Aí quando ele mandou as fotos, eu falei, cara, tá, não, nem perca tempo fazendo os cálculos dessa linha de vida aí. Vai ter que refazer a linha de vida. Essa aí não suporta os esforços, né? Mas assim, é um exemplo só que eu citei para dar uma equilibrada na informação também. O mercado não exige experiência, ele quer que você resolva o problema. É isso que ele quer. E então isso pode parecer também que é simples o suficiente para você simplesmente colocar a cara à tapa, como a mensagem que eu recebi lá quando eu fui questionar aquele empresário, simplesmente colocar a tapa e sair fazendo as coisas, né? É legal ter um equilíbrio com isso, de, tá, eu não preciso ter experiência, mas ao conseguir um serviço, é muito bom que eu tenha... que eu consiga executar esse serviço com a máxima competência que eu puder. Não precisa ser perfeito, não vai ser perfeito, e não vai ser talvez não vai ser o melhor, provavelmente não será o melhor no primeiro serviço. Mas, assim, se dedicar para fazer com a máxima competência que você conseguir fazer. No meu caso, eu me dediquei bastante no primeiro serviço, estudei pra caramba, fiz um monte de coisa. E foi interessante, porque quando eu fui inspecionar as autoclaves, naquela época, em 2013, eu não encontrei vídeos explicando. Hoje tem muita coisa de vídeo, mas eu não encontrei vídeo nenhum. Então eu tive que estudar mesmo as normas, estudar manual de máquinas dos fabricantes, né? E aí a inspeção que eu fiz, por exemplo, eu demorava 3 horas e meia para inspecionar uma autoclave pequena. E o pessoal, os operadores ficavam até assim, né? Caramba, o que esse engenheiro tanto olha nessa autoclave? O outro fazia tão rápido. Mas é porque eu fazia o que eu tinha estudado e eu parava de frente para a autoclave, ficava parado e ficava pensando assim, tá, aquela peça ali, qual é a função dela? Qual que é a importância que ela tem? Como é que ela atua? Então eu, além de ter estudado previamente, na frente do equipamento, eu estudava o equipamento também. Hoje não, hoje eu já consigo fazer uma inspeção com o teste da válvula de segurança, fazer na própria autoclave, que é um equipamento, as que eu inspeciono são pequenas, né? Então eu aumento a pressão dela mesmo até a válvula atuar, mas hoje com 1h40, 2 horas assim, eu consigo fazer a inspeção completa, levando em consideração que só para a pressão, alcançar a pressão de atuação da válvula de segurança, leva ali na faixa de 40 a 45 minutos, né? Então a inspeção inteira eu faço ali, fora esse tempo de espera, né? Em 1 hora, mais ou menos. Antes eu levava 3 horas e meia. Então às vezes eu conto muita história, mas assim, eu contei isso para dizer o seguinte, não precisa ter receio de você não ter um currículo rico em um determinado tipo de serviço. Você citou, por exemplo, a NR12. Então, não precisa ter um currículo vasto já em NR12. Você pode não ter feito nenhum serviço em NR12, divulgar como engenheiro mecânico, não precisa colocar lá que você é um engenheiro mecânico focado ou específico para fazer serviço de NR12. Você pode dar uma ênfase em NR12, mas deixa claro que você é engenheiro mecânico e coloca lá que você faz outros serviços, perícias e laudos em geral, por exemplo, perícias e inspeções, para deixar uma porta aberta para que, de repente, uma pessoa que tenha contato com a sua divulgação, talvez não esteja precisando do serviço de NR12, mas está precisando de NR11 ou NR13,
ou NR35, linha de vida, e aí você deixando a abertura para que ela entre em contato, ela vai poder entrar em contato e falar assim, ó, você só faz NR12 ou você faz também NR35? E aí é a hora que você consegue outros serviços, que foi o que aconteceu comigo. Comecei com NR13, aí depois a mesma empresa ligou. Você também faz inspeção NR11, que é equipamento de movimentação de carga? Nunca tinha feito, mas já tinha tido um certo trabalho, já tinha atuado com alguns equipamentos de movimentação de carga, né, nas fábricas que eu trabalhei. Mas eu nunca tinha feito inspeção. Eu falei assim, faço. Já tinha aprendido o caminho do estudo necessário para conseguir fazer a inspeção. Então, assim, foi ampliando o leque, né, o meu portfólio de serviço conforme a demanda dos clientes. Não fiquei, assim, específico, como eu comecei com NR13, em NR13. Eu deixava sempre aberto. Eu sou engenheiro mecânico. E aí, alguns serviços, como eu citei, que se era uma área que eu não domino muito e não sinto muita confiança de que eu consiga aprender rapidamente, né? Aí eu falo aquilo. Olha, até consigo fazer, mas procure um que já tenha mais experiência específica nisso. Se não encontrar, aí fala comigo. Mas assim foi abrindo, né, o leque de serviços, e muitos dos serviços que eu comecei a fazer, eu não tinha experiência nenhuma neles antes. Eu simplesmente sabia o quê? Um caminho lógico e, de certa forma, rápido, né, suficientemente rápido, para aprender aquilo em tempo de executar o serviço num prazo satisfatório para o cliente. Então, o primeiro serviço de inspeção de linha de vida, nunca tinha trabalhado com linha de vida. E nem dei muito valor, eram uns cabos de aço amarrados nas pontas ali, mas fui lá estudar. Então, o caminho, você tendo o raciocínio de um engenheiro mecânico, quando pega as normas, como NR12, que você já teve contato, NR35, trabalho em altura, NR33, mas a norma já dá o caminho das pedras para você fazer. E tendo conhecimento de engenharia, mesmo que seja o básico lá da faculdade, você consegue interpretar as normas. E interpretando as normas, ao se deparar com a instalação ou com o equipamento, você consegue estudar, analisar e fazer. Quer fazer alguma pergunta? Como começar, como conquistar o primeiro cliente, como prospectar, né? Clientes ali. Uma coisa, eu acho que ela é essencial. As pessoas precisam saber que você existe. Então, de alguma forma, você precisa, como foi a resposta que eu tive lá quando eu estava me indagando sobre aquele empresário, precisa pôr a cara a tapa. Precisa ter a coragem de, sei lá, cria um LinkedIn e coloca lá algumas informações, coloca o seu contato. Se você não tem serviço próprio para divulgar, compartilha conhecimentos que você tenha sobre um determinado assunto. Não precisa colocar um serviço que você fez, ou olha aqui o serviço foi feito, olha essa inspeção que eu fiz, mas compartilha. Pessoal, por exemplo, você falou de NR12, deixa eu ver algum outro caso de NR12 aqui. NR12 é uma coisa bem simples, eu nem lembro se está na NR12 ou na NR10, ou se está nas duas, que fala que equipamentos não podem ser ligados e desligados por disjuntores. Então, o disjuntor é um dispositivo de proteção, e a vida útil dele está relacionada ao ciclo, quantas vezes você liga e desliga ele. Então, a NR, eu não lembro se é a 12 ou a 10, fala o seguinte, máquinas e equipamentos não podem ser ligadas pelo disjuntor. Elas precisam ter o disjuntor para proteção, mas precisam ter uma chave específica de liga-desliga, um botão de liga-desliga, uma alavanca de liga-desliga, algo assim. Então, às vezes, você compartilhar um conhecimento simples desse vai chamando a atenção. Algumas pessoas não sabem. A gente vai em muitos lugares por aí que, por exemplo, ar-condicionado, o pessoal liga e desliga no disjuntor, né? Bota uma caixinha com o disjuntor do lado ali, fica ligando e desligando. E eu vejo em empresas grandes equipamentos que o pessoal liga e desliga por disjuntor. As autoclaves que eu inspecionei inicialmente, o pessoal tinha lá o disjuntor que ficava ligando e desligando a autoclave, mesmo ela tendo a chave de liga e desliga. Aí depois disso foi alterado nessas condições. Mas então, se você não tem um histórico de serviços prestados a divulgar, divulga conhecimento. Coloca como se você está, olha, estou aqui para orientar você que não sabe disso. Olha, tal coisa é inadequada. O adequado é você fazer assim, assim, assado, conforme norma tal, por exemplo. Sendo conhecido, mesmo que você divulgue, vamos falar assim, que 1.000 pessoas vejam o seu conteúdo e 950 desprezem. Mas vai que nesses 1.000, uma entre em contato.
Aí é a experiência. Quando você está iniciando, vai avaliar a situação, mas o principal é você querer formar o seu portfólio, né? Então, a primeira pessoa que entrar em contato, faça o que puder, mas sem exageros, né? Sem extrapolar para fazer coisas desonestas, ou de repente também para você pagar para fazer um serviço, né? Em algumas situações até vale a pena, mas você faça o que você puder para conseguir aquele serviço. Conseguir o serviço, já tem ali um primeiro histórico para divulgar. E aí, quando pegar o serviço, não importa se você pegou por um preço baixo, que é comum no início. Não importa se você pegou pelo preço baixo, entregue o melhor serviço que você puder. Entregue o melhor. Se for as inspeções são muito boas, né? Em especial, se você conseguir entrar numa empresa que já tenha contratado algum engenheiro para fazer a inspeção anterior, porque aí você consegue ver o relatório do engenheiro anterior, antes de você emitir o seu relatório. E aí você já vê a qualidade do relatório dele, e às vezes você vai aprender só de ler o relatório do cara. Diz para a empresa, ó, primeiro eu vou avaliar a documentação, se está ok, depois eu vou avaliar o equipamento, porque na documentação vai me passar informações de quais são os pontos mais críticos, por exemplo. Aí você vê o relatório anterior, vê tudo que o cara fez, você consegue fazer o mesmo, tudo que ele fez você faz também. E se você conseguir fazer algo a mais, melhor, se não tiver nada a mais, a inspeção que o cara fez foi completinha, faça um relatório com o visual melhor, com informações apresentadas de forma mais clara, uma estética mais bonita, e aí às vezes você ganha o cliente pelo visual, pelo relatório, pela qualidade do relatório. Falei da divulgação, que ela é importante. Mais importante, mais valioso que você ter experiência é você, eu vou falar dessa forma, né, que foi a forma que eu ouvi, né, e que marcou na minha vida, é pôr a cara a tapa. Se apresenta no mercado, mas eu estava envolvido com outras coisas também. Então, eu fiz o meu primeiro serviço, eu só fui pegar o segundo serviço, tipo, 7 meses depois que foi aparecer o segundo. Mas eu não estava dedicado ali, divulgando o serviço de engenharia mecânica, né? Eu estava empreendendo com outras coisas, mas era no campo filantrópico. Como eu mencionei, com algumas pessoas a coisa acontece mais rápido, com outras acontece mais lento. Comigo começou bem lento. Começou bem lento mesmo. Poucos serviços que eu pegava, mas começou pequeno, começou lento, e hoje, como eu mencionei, se eu tivesse capacidade de atender mais serviços, eu estava com muito mais serviços do que eu tenho pego hoje. E já tenho pego serviços aí com contratos de treinamentos, né? 200 e tantos mil reais o valor do contrato, 2 anos. O contrato do elevador foi 80 e tantos mil reais. Então, eu já tenho pego alguns contratos desse nível. Contratos de 100 e tantos mil reais, 240 mil reais e assim por diante. Né? Mas começou pequeno e começou lento, no meu caso. O importante é comece e persevere, não desista, continue, porque vai aparecer e na hora adequada cresce. Agradeço muito por terem participado ao vivo. Enriquece bastante. Sucesso para vocês.